Shalom, shalom. Eu sou missionária Geni de Jesus, sou membro da, da equipe Tropa de Elite de Jesus, onde os pastores Rony e a pastora Fabiana são meus pastores, e ela também é minha mãe espiritual, que ela cuida de mim e como cuida de todas as outras aqui. E, mais uma vez, é uma honra estar aqui, aceitando o convite do pastor, né? E essa tarde, eu venho agradecer muito a Deus, porque o título da mensagem é As Batalhas das Primícias, que não é uma batalha só, não. São várias. E, para mim, eu quis estudar isso em fundo, por quê? Não tão fundo, né? Porque a gente nunca vai aprender, porque a minha visão era muito limitada sobre primícias. Porque primícias que eu conheço, versículo, e que eu pratico, e trazendo aqui também um parênteses, que eu não vim falar de oferta, nem primícias, nem de dízimo, nada. É um ensinamento sobre essa questão que é pouco falada, tá? E eu mesmo só vim aprender uns 3 anos atrás para poder praticar, porque oferta todo mundo sabe, dízimo também é a primeira coisa que a gente aprende. Agora, primícias, não. E como é importante, quando eu fui fazer esse estudo, eu vi a riqueza que é. Gente, dá para escrever um livro. Eu sempre falo isso, porque né, a gente vai dar um pouquinho aqui. Então, o que eu conhecia que não vai ser o fundamento, mas o que eu conhecia de primícias é o que está em Provérbios 3, 9 e 10, que eu acredito que a maioria saiba, que é honra o Senhor, também é muito poderoso esse versículo, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão, olha, ele já vem carregado de promessa, né? É uma instrução, tá? E se encherá os seus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, você vai ver que aqui é um princípio da honra, que daria uma outra ministração, não vamos falar disso agora, que é muito importante a gente seguir, que é colocar o quê? Deus acima de tudo, vou resumir aí, né? Então, e a primícia, a palavra primícias, pode começar com essa assim, essa palavra primícias aí é do hebraico reshit, reshit, e ela significa, eu vou aprofundar bastante, tá? Nessa coisa aqui do significado. Significa, primeiro, em lugar de, ordem ou faixa, olha como é extenso. Cabeça, cabeça do mês, começo, primeiros frutos, o melhor, aqui também entra a excelência, por isso as primícias, o primeiro, o que é mais excelente, o começo, o novo, primícia, o principal, o princípio. Reshit, vem no strong, significa primeiro, no dicionário strong. Primeiro, começo, melhor, chefe, também é, parte escolhida, início da colheita sagrada. Ao oferecer as primícias, os israelitas demonstravam sua confiança na provisão de Deus e a sua gratidão por sua fidelidade. Então, primícias, bem resumido, é o primeiro e o melhor de algo e eram oferecidas a Deus como um gesto de gratidão e reconhecimento, tá? Pela provisão dele, pelo poder dele, pelo sustento dele, por tudo quem ele é. E você sabia que a primeira vez que aparece essa palavra está em Gênesis 1? Gente, eu fiquei impactada. Quando ele diz assim, no princípio, Reshit, Deus criou os céus e a terra. Esse Deus é o Aleph, o Tav, o Alfa, o Ômega. Aleph e Tav são a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, né? O Alfa, o Ômega, o princípio e fim. Então, a gente vai nos significados. Primeiro, o que é primeiro?
primícias, o princípio, ou seja, o início de uma ação. É um processo da maneira de ser. Olha aí, gente. Salmo 111, 10 vai falar que o temor do Senhor é o princípio reshit da sabedoria. É muito extenso. 2, segundo, o começo é o princípio do tempo, que em Gênesis a gente vê isso. O haja, um ponto no tempo que é inicial, por isso o começo, ao anterior. E uma duração. Terceiro, é o melhor. É o que eu disse, excelência. E é uma eleição. Tá? O haja, o disse, o que é superior a todos os demais da mesma classe em espécie. Olha isso, que coisa linda. Deuteronômio 33, 21, ele vai falar sobre a bênção para a tribo de Dan. Ele fala assim, e se proveu da primeira parte, reshit, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso que, às vezes, está escondido ali e a gente precisa cavar para vir à luz, tá? E por que a gente está trazendo esse ensino? Porque a gente entende que, o que Jesus falou? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que nos liberta. De quê? Do engano, da cegueira, da mentira, não é assim? Essa é a libertação na mente. 4, primícia. De novo, o haja, o disse. A primeira parte de algo que tenha sido reservado à dedicação e oferenda a Deus. Aqui é um princípio de separação, tá? Neemias 12, 44. Neemias 12, 44. Eles entenderam isso quando Neemias restaurou ali os muros que estão fendidos, as portas, e ele foi usado para, junto com Esdras, né, para trazer de novo a palavra, que estava perdida, vamos dizer assim, escondida. 12:44. Ó, também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras para os tesouros. Aqui ele separa bem, olha só, para os tesouros, para as ofertas alçadas, ofertas voluntárias que o pastor falou na quinta-feira passada, para, para as primícias, olha aqui, e para os dízimos, para juntarem nelas, das terras das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Eles assistem a gente. É justo. É o que a palavra diz. Então, a gente vai vendo como é importante, e há uma lei. Agora eu vou falar sobre a lei das primícias. Há uma lei. Gênesis 4:4, todo mundo já conhece essa palavra. Abel também trouxe das primícias, que aqui também é primogênitos, algumas traduções, tá? Das suas ovelhas e da sua gordura, e aceitou o Senhor para Abel e sua oferta. De Caim ele não aceitou. Você vê que Caim não trouxe os primeiros frutos da terra, não. Ele trouxe qualquer fruto. E a gente já sabe a história, né? Deus ainda falou com ele, ei, você precisa consertar isso, ei, o pecado já está aí à tua porta, enfim. Não vai entrar nisso, não vai dar tempo. E então, Abel, aqui a gente vai ver, ó, Deus aceitou o Senhor para Abel. Então, o Senhor olha primeiro para nós, o ofertante. Depois ele vai olhar a oferta, ou seja, é o coração. É o nosso coração. A gente sabe que não pode esconder nada dele. Se não quiser dar, não dá. Oferta, dízimo, caramba, não vai deixar de ir para o céu por causa disso. Não vai, está salvo. Mas aquele que guarda o meu mandamento e me obedece, esse é o que me ama. Você diz que ama a Deus? Eu também.
Aí precisa fazer a sua parte na aliança, né? A oferta de Abel, o sacrifício, foi oferecida a Deus pela fé. Abreu creu e Caim não creu. Isso está lá em Hebreus 11:4. Para mim, não está escrito na Bíblia, mas para mim, Abel foi o primeiro profeta e o primeiro sacerdote. Sabe por quê? Porque naquele tempo eles não comiam carne. Você sabe que os animais não comiam carne um no outro, só em Noé que foi permitido comer carne novamente. Então, que propósito de Abel ser pastor de ovelhas, gente? Se não fosse para adorar, se não fosse para sacrificar, aí é meu, né? Um entendimento meu. Em Números 18:17, deixa eu ler primeiro Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho, que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Que coisa linda. Números 18:17. O primogênito de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra teria que ser oferecido a Deus. Aqui a gente já está falando que primícia também, o primogênito é a mesma coisa. É o primeiro, é o melhor, é primícia. Esta oferenda incluía a aspersão do sangue sobre o altar para a redenção e a queima de gordura como cheiro agradável a Deus. Que coisa linda. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó, de batalha. A primeira cidade conquistada pelos israelitas, que foi Jericó, Deus pediu as primícias. Tudo que era ali. Isso é tão sério, porque ela foi considerada, declarada anátema pelo que ela tinha feito para os israelitas antes, e maldita, anátema é maldita, e ela tinha que ser destruída. Veio justiça de Deus. Não adiantava pedindo nada, não. Senhor, aplica a justiça, não. Já estava decidido, o juízo de Deus é isso. E aí, só que por causa de um pecado de Acã, toda a guerra foi perdida. Uma outra guerra que eles entraram por causa de um pecado de que desobedeceu esse princípio aqui. Então, Josué só foi saber quando eles perderam a guerra, que era fácil, mandou os espiões lá, só poucos homens, é fácil, né? 35 morreram, e Josué foi consultar a Deus, aí o Senhor revelou, tem pecado aí. E é muito triste, mas Acã, toda a sua família, toda a sua casa foi apedrejada. Muito triste, mas foi o que aconteceu. Porque em Josué 7 diz que Acã prevaricou contra o Senhor. Prevaricar, violou a fé. Olha que coisa séria. A palavra transgressão traiu o Senhor, é uma traição. Gente, é muito pesado e forte. Acabaram perdendo a guerra contra Ai e o juízo veio sobre Acã e sua família. Ele e sua família e tudo que ele possuía foi levado para fora da tenda, apredejado até a morte, queimado com fogo. Agora vamos para uma passagem que eu gosto muito, a viúva de Sarepta. Aqui, 1 Reis 17:8. Havia um tempo de crise, porque não tinha água, e ela estava ali. Deus ordenou. Primeiro, a gente tem que entender que Deus ordena as coisas. Por isso que é pela fé. A palavra é pela fé, porque ele já ordenou. Está tudo na palavra. Tudo está aqui. Ele ordenou, está aqui. O disse Deus. Então, ele falou para ele, ó, ordenei uma viúva que te sustente, para Elias. Vai lá para essa viúva. Viúva já não tinha nada, gente. Era uma coisa extraordinária. Só poder de Deus. Ainda mais no tempo de crise. Aí ele vai lá, pela fé, a viúva deu as primícias do pouco que ela tinha para o profeta Elias, crê na palavra que ele ativou ela da multiplicação. Ele entregou a palavra para ela, que naquele tempo não tinha o Espírito Santo assim, né? Que ele ativou na vida dela. Foi sobrenatural. Ela agiu pela fé e não pelo que ela via e sentia, e nem por medo. E foi ela e fez, versículo 15, conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e sua casa por muitos dias. Apenas pela fé podemos agir como essa viúva.
Apenas pela fé nós entregamos dízimos, apenas tudo na palavra pela fé. Ainda mais quando trata de din-din. Vai mexer o bolso, ainda mais complicado. A gente sabe que é, né? Lembrando que Deus havia ordenado essa viúva que o sustentasse. Então, Deus faz a parte dele na aliança, trazendo a palavra. E nós temos que fazer a nossa parte o quê? Com a nossa responsabilidade de obedecer, para não ser enganado, porque aquele que conhece a palavra, Tiago fala isso. Aquele que conhece a palavra e não pratica está enganando a si mesmo. O diabo só fica rindo. E muitas vezes cristão culpa o diabo, e não é. Por isso que glória a Deus por essa igreja, está sempre arrependimento, está sempre pedindo, Senhor, revela os pecados ocultos, e assim a luz entra e a gente é curado. Glória a Deus. Então, primícia também é expansão, multiplicação. Na passagem de 2 Reis 4, 38, 43, uma situação lá com Eliseu já. Eles precisavam chegou um homem com 20 pães das primícias para alimentar 100 homens. Aí um chegou e falou assim, sim, apenas entrega, vai. Aí eu lembrei de Jesus, dai voz de café. Dai voz de café. É lindo. Agora, eu fui anotando tanta coisa aqui. Agora eu vou falar de uma guerra, da guerra das primícias, propriamente, que, na verdade, ela também é guerra de deuses e guerra de ofertas. Podemos falar assim. Sabemos que Mamon é o deus do dinheiro, né? Vamos dizer assim. Então, as ofertas, um princípio. As ofertas nos representam e são sinônimos de adoração, submissão e entrega. Há um verdadeiro poder nos sacrifícios de ofertas, pois é assim que reconhecemos e declaramos que é um Deus poderoso e provedor, em quem o ofertante deposita sua confiança e sua fé. Ele não está se apoiando no dinheiro, nem na situação, nem no trabalho. Seu apoio está em Deus. Seu fundamento está na palavra. O fundamento, a estrutura mental está na palavra. Satanás não cria nada. Abrindo parênteses, Deus não precisa da nossa oferta, ele não fica mais forte nem mais fraco, não. O poder é todo dele. Quem se fortalece somos nós. Quem fica mais rico somos nós. Porque nós estamos obedecendo. Satanás não cria nada, mas ele copia tudo para trazer. Para quê? Qual o propósito? Para trazer morte, para trazer destruição, para trazer roubo, através do engano e da mentira. Porque ele é o pai da mentira. Então, ele busca poder e ele se alimenta através das ofertas. Então, as ofertas são alimento de deuses territoriais. O que são deuses territoriais? Deuses com letra minúscula. Demônios malignos de patente que guardam territórios, tá? Eles guardam territórios. São hierarquias. E também o alimento de espíritos satânicos, lógico, né? Então, nossos atos de adoração alimentam e saciam a gente de Jesus. Como assim? Ué, a mulher samaritana. Ele já chegou pedindo água para ela. Daqui a pouco ele já está falando de adoração. E ele ficou todo cheio do Espírito Santo. E ele falou para ela, olha, quando ela perguntou, onde podemos adorar? Aqui, é lá. Porque os samaritanos adoravam em outro lugar, porque não se davam com os judeus. Aí ele falou, não é aqui nem lá. Não, vai chegar o tempo. E agora hoje é agora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Sabe por quê? Porque você e eu carregamos o nome de Jesus, como disse a canção. Eu e você somos templos do Espírito Santo, carregamos a arca, a presença de Deus. Então, Deus sempre virá ao encontro de um adorador. Quando o adoramos, ofertamos a Ele, Ele vem ao nosso encontro e nos fortalece. No império das trevas não é assim. Satanás e seus príncipes não produzem poder em si mesmos, pois são simples criaturas. Mas eles dependem das ofertas dos homens para criar, para dominar e para se alimentar.
e ficarem mais fortes, já que a oferta é adoração. E para manter o controle de territórios, os principados provocarão o povo para dar aquelas ofertas. No reino satânico, as hierarquias se definem pela habilidade de cada espírito maligno de estimular os seus adoradores a lhes dar as ofertas mais altas. Quanto maior a posição... Gente, a gente não vai falar de religião, né? Não vai dar tempo. Mas a gente sabe disso na Umbanda, no Candomblé, que eles pedem até sacrifício humano, sabemos disso. O quanto se gasta para alimentar eles ali. É caro. A posição dos principados maior será a exigência de ofertas importantes de seus adoradores. Se a posição for baixa, menores serão as ofertas solicitadas. Então, sabemos que tem 3 tipos de oferta: do fruto da terra, do sangue de animais e do sangue humano. Sim, sangue humano. Deuteronômio 18, 9 e 10a. Olha a instrução de Deus. Quando passares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se adiará entre ti quem faça, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Está escrito, gente, eu não estou inventando nada. No ocultismo hoje, homens sobem na escada de poder, engravidando mulheres da sua própria casa para entregar em sacrifício o recém-nascido. Outros sequestram crianças para sacrificar. Nós sabemos disso. Isso é sério e é real. O Senhor Deus declarou Israel como propriedade sua. Ele era o seu eleito, através do qual desenvolveria uma nação inteira. Nós estamos aqui enxertados. Nós, cristãos, crentes, somos enxertados na videira. Que coisa linda. Êxodo 4, 22. Dirás ao faraó, assim diz o Senhor Israel, é o meu filho, o meu primogênito. Então, eu não podia deixar de falar sobre a guerra que foi quando para Moisés libertar o povo do Egito. Aquelas 10 pragas foram guerra de 10 deuses. O Egito é um dos países, como a Índia, milhares de santos, deuses, letra minúscula, e cada praga ali tinha um significado. Deus estava mostrando que era Deus. Tudo tem um propósito, gente. É tremendo. Tudo tem um propósito. Por isso que eu disse que também é guerra de deuses. E também é guerra de profetas. Porque era o profeta Moisés e Arão contra o quê? Os sacerdotes de Faraó, né? Eles eram sacerdotes, tanto é que quando foi lá mostrar a cobra, a questão da cobra, eles também fizeram a mesma coisa, aqui também fizemos a mesma coisa. Satanás também exigiu o sacrifício dos filhos primogênitos dos governantes máximos das nações que tinham sangue real. Ele procura esse tipo. É o mais alto nível de oferta. Sangue não é qualquer sangue, é de filho de nobres, filhos de reis, tá? De aristocratas. Essa é a maior oferta que um homem pode dar à sua divindade, o sangue do seu primogênito. Porque o primogênito aponta para a descendência, carrega o nome do rei. O primogênito vai herdar a terra, o reino. É muito forte isso. O reino de Judá, você sabia que o reino de Judá sacrificou seus filhos e filhas a esses deuses e recebeu o juízo do Senhor? Teve um tempo. Lá em Jeremias 32, 35 fala isso. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e a suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei. Moloque, ele é representado metade cabeça de touro e corpo humano e fica com uma criança no colo. É preto. Já vou explicar por quê, tá? A gente vai lá na origem da situação. Vamos caminhar um pouquinho na linha do tempo. Em 2 Reis 32, 26, 27, o rei de Moabe sacrificou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, em frente ao muro
E assim ele deteve uma guerra contra 3 reis que fizeram aliança, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Gente, os guerreiros de Israel ficaram tão indignados que parou a guerra. Parou a guerra. Olha isso, gente. Por isso, guerra de deuses. É sério isso. Não é conto de carochinha nem lenda. Está escrito na Bíblia. É forte isso. O filho primogênito de um rei representa a dinastia real, a prolongação do nome da sua família. O filho primogênito recebia a porção dobrada. Porção dobrada é uma lei. A lei é o direito da primogenitura, que está lá em Deuteronômio também. Tá? O filho primogênito recebia porção dobrada. Esaú profanou, desprezou sua primogenitura quando vendeu por um prato de lentilhas ao seu irmão Jacó. Ele fez um comércio ali. Infelizmente, Salomão, na sua velhice, teve seu coração desviado por suas mulheres para seguir outros deuses e fez o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Reis 11:5. Salomão seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Milcom, que é a abominação dos amonitas. Eu tenho que falar para vocês que Milcom e Moloque é o mesmo Deus, tá? É para confundir, tem tudo nome diferente, tem muitos. Vou trazer um pouco aqui para vocês, muitos. Astarote, ela era a deusa dos Sidônios. Ela foi a mulher que edificou o muro protetor da Babilônia. Isso é no dicionário Smith. Na verdade, tudo começou ali em Babel, né? A origem foi ali. Com orgulho, mas não só orgulho, a confusão de línguas, uma desobediência, porque Deus não queria que o povo se espalhasse, ele queria que frutificasse, ficasse tudo unido. A unidade sempre foi, né? E ele disse que na unidade, ele vai falar lá nessa passagem de Babel, da torre, que eles conseguem o impossível, nós. Na unidade, nós conseguimos o impossível, quando estamos unidos. E é isso mesmo, que o diabo veio para dividir. Sabemos disso. Semiramis, a deusa do amor, dos desejos carnais e da casa, que é o espírito de Jezabel. Isso aí, ó. O espírito de Jezabel vem lá daquele tempo, gente. Astarote. Jezabel. Não foi na época de Acabe, não, tá? Vem bem antes, ó. Antes. Na época aí de Noé. Começou em Noé com o filho dele. O filho que... eu estou avançando, mas eu vou continuar aqui, senão eu vou misturar. Também Astarote é a rainha dos céus, que são as imagens. Aqui no Brasil é Senhora das Graças, né? São as idolatrias da Maria, a Virgem. Isso é no mundo inteiro. Milcom ou Moloque, Milcom é rei doador da lei, significa. Também Quemos, ele também é a mesma coisa, dominador. Tudo isso é a mesma coisa. Deus dos Moabitas e dos Amonitas. Lembrando que os Moabitas e os Amonitas, eles foram gerados por incesto. Isso está lá em Gênesis, através de Ló. Como as filhas de Ló não tinham filhos, elas embebedaram o pai e fizeram aquela maluquice, uma coisa satânica, e gerou povos esquisitos. Coisa boa não ia dar, gente, lógico, coisa boa. Baal Peor também é Milcom, está lá em Números 25:5. Baal Zebub, ou Bezebu, é também a mesma coisa. Marte ou Saturno, todos os zodíacos, todos os horóscopos, tudo tem fundamento, estrutura na malignidade satânica, em demônios, altos níveis, e até os meses do calendário, tá? Exigia sacrifícios humanos dos varões primogênitos, já falamos. Mas como tudo começou? Então, nós vamos voltar agora na linha do tempo.
Se eu passar um pouquinho, gente, que ainda falta alguma coisa, mas não vou passar muito, não. Depois da queda de Adão, o homem se corrompeu e encheu a terra de violência. Deus executou o juízo através do dilúvio, onde todos foram mortos, exceto Noé e sua família. Isso está em Gênesis 8:20, que ao sair da arca, Noé edificou um altar. Esse foi o primeiro altar mencionado nas Escrituras, tá? Ali ele ofereceu holocaustos ao Senhor e redimiu a terra. Que coisa linda! Ele trouxe vida para a terra de novo, trouxe adoração a Deus, tudo de novo. Que coisa linda! Deus se agradou da oferta e estabeleceu uma aliança com Noé. Ele enviou o arco ali para provar, mostrar o sinal. Olha aqui, eu aceito a tua oferta. Eu faço uma aliança contigo, um pacto, né? Um pacto contigo. Só que mais tarde um pouquinho, Noé, ele construiu uma vinha, se bebeu demais, talvez por causa do calor, o vinho fermentou, sei lá, gente. E perdeu o sentido e ficou nu, ele ficou nu dentro da tenda. Tá? Há muitas especulações sobre isso, eu não vou falar nada sobre o que é. O que eu vou dizer é o seguinte, o que a palavra está dizendo. Ele ficou nu, seus filhos, ele tinha 3 filhos, né? Sem, Jafé e Cã. E Cã. Cã o mais novo. Sam e Jafé cobriram a sua nudez. Mas antes disso, Canaã, que foi o Cã, que foi o primeiro que viu, ele não cobriu, já foi falar aquele negócio todo. E ali os outros 2 filhos cobriram. A importância da gente cobrir o outro, né? Isso fala também do que a gente fala do outro. Isso é muito importante. Aqui a gente não fala nem de igreja, graças a Deus. Então, nem vê mais internet, que só aparece falando mal do outro. Nem vê. Temos que nos arrepender para a igreja, que é muito feio. Então, ao despertar do seu vinho e sabendo que o seu filho caçula tinha feito, Noé amaldiçoou seu filho Cã. E a maldição, gente, assim como a bênção, o nome está dizendo, você fala mal. Só que naqueles tempos, a maldição de um pai era uma coisa muito séria, não tinha como nem mudar. Bênção, a bênção e a maldição. Então, vamos falar dos descendentes de Noé. Sem, Javé e Cã. Os outros não vou falar para ganhar tempo. Cã teve 4 filhos, que é aqui que vai importar, Misraim, Put, Canaã e Cuxi. Cuxi foi o filho mais velho de Cã, ou seja, neto de Noé. Aí começou toda a satanice. Toda a satanice começou aqui. Cuxi, o filho de Cã e neto de Noé, teve 6 filhos. Tá? O mais velho, Nimrod, bisneto de Noé. Ele foi o líder da apostasia, conhecido como Bel. O nome já vem daí. Aquele que confunde. Bel, olha aí, aquele que confunde. Por isso a confusão das línguas e Babel. Por isso Babilônia, grande confusão, a prostituta, o mistério ali. Ele se empenhou em extraviar a humanidade da adoração do Deus verdadeiro. Por isso que eu disse que era uma batalha de adoração também, de adoradores. Tá? Chamado Deus dos deuses, do qual todos os demais deuses com letra minúscula se originaram. Os antigos lhe chamavam Caos e Jano. Jano, ele tem 2 caras, tá? E Jano fez de janeiro, gente. Isso que eu estou falando. Fala dos começos, o começo e o fim. Uma cara é nova, outra cara é velha. Então já vê a complicação. Tudo 2. Se Deus é um só, tudo é 2. Deus de 2 caras, uma representando Cuxi, ele mesmo, e a outra Nimrod, seu filho, que era mais novo. Ele é responsável pela confusão das línguas na construção da torre. Foi o profeta originador da idolatria e autor de ritos pagãos. Gente, mas profeta, gente, por favor. Sabemos que tem sacerdote na maçonaria, sacerdotes lá nessas outras religiões todas, sacerdote Ai, fugiu o nome aqui.
das feiticeiras, sacerdotisas, e tudo, eles copiam tudo. Então, mas é profeta, gente. Prevê o futuro maligno. É desse jeito. Um futuro enganoso, que eu quero dizer. Enganoso. Porque, na verdade, só está no Senhor. Tudo ele copia. Então, ele se tornou pai dos deuses por ter endeusado seu filho Nimrod. Ele também é Hermes no Egito. O filho de Cã é Cuxi. Por isso que Moloque é preto. Porque Cuxi, traduzido, é o queimado, o tostado, o preto. Significa isso. Também conhecido como grande rebelde e principal instigador da rebelião. Tudo que é coisa ruim. Jeremias 52 vai dizer assim, ó: anunciar entre as nações, fazer ouvir e arvorar um estandarte. Fazer ouvir, não encobrais, dizei, tomada é Babilônia. Profético, tremendo. Confundido está Bel ou Baal. Atropelada está Merodraque. Confundidos estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses. Temos que declarar mesmo profeticamente, né? O tempo todo. Então, mas quem foi Nimrod, o bisneto de Noé? Nimrod, em Gênesis 10, 8, vai dizer que ele foi um valente caçador e também edificador, construtor. Construtor. A maçonaria usou muito isso aí, para construir muitos templos. Em tudo quanto é lugar você vê maçons. Você vê. Tão antigo que é. Ele foi o sexto filho de Cush, o mais poderoso e malvado. Fundou um grande império a partir de Babel até o norte da Síria, onde levantou 4 cidades, incluindo Nínive. Isso está lá em Gênesis 10, de 8 a 12. As religiões pagãs tiveram origem na Babilônia, sob influência desses 2 homens rebeldes, Cuxi, neto de Noé, e Nimrod, o bisneto de Noé. E quais são os nomes de Nimrod? Nimrod, alguns, tá, gente? Porque tem muito mais. Nimrod foi adorado em muitos países com diferentes nomes, até na mitologia grega. Por isso que vê esses filmes aí de Thor, vê esses filmes todos aí, tudo vai trazer malignidade, influência ruim. Tudo vai trazer. E vai o quê? Ó? Influenciar nossa mente. Vai influenciar nosso emocional e vai influenciar o ambiente que a gente está. A verdade é essa. Então, o nome dele, ó, Bel ou Belus, Nino, Cronos, olha aí, que fala, alguém disse assim que Cronos é o tempo, é de Deus. Gente, aqui Cronos é capeta. Não tem nada a ver, não está nem escrito. Alguém ficou falando isso e outros todo mundo repete. Igual o Queiroz aí. Saturno, o zodíaco, Cernebogos, Osíris, olha aí, lá de Egito, Cupido, Eros, príncipe poderoso, aquele dos chifres, o touro alado, era chamado assim também, o centauro, aquele metade homem, metade, sei lá o que, bote, Sagitário, no zodíaco, Órion, Baco. Vou falar um pouquinho desse. O deus do vinho e da embriaguez festiva. Deus das celebrações e orgias que leva a sacrifícios sangrentos ainda hoje, porque bebe demais, briga demais, acaba matando um outro. Olha o sacrifício, a oferta de sacrifício aí, gente. É desse jeito. Significa filho de Cuxi. Cuxi. Baco também significa isso. É um espírito escravizador de jovens. Ele vai querer escravizar jovens em bebidas, em vícios, em sexualidade. Gente, é isso. Também Tamuz. Tamuz todo mundo, a maioria conhece também, né? Deus dos fenícios e assírios. Porque está na Bíblia, as mulheres choravam no Egito por Osíris, e na Síria e na Fenícia, na Israel apóstata, elas choravam, lamentavam por Tamuz. Isso está em Ezequiel 8,14. Em Roma e na Grécia choravam pelo deus Baco. Krishna na Índia,
Deuís na Ásia, Horus no Egito, Júpiter em Roma, Watiun na China, Adonis na Fenícia, Balder na Islândia, que era irmão de Thor, esse Balder, e na Escandinávia, outros nomes em outros lugares, muitos nomes. E Semíramis? Vamos chegar aí na Rainha dos Céus agora. Quem foi Semíramis? A esposa de Nimrod. Ela veio de uma posição humilde, se tornou rainha ao se tornar mulher de Nimrod, e por ocasião da morte do marido, ela se engrandeceu a um posto como a esposa de um Deus. Daí que vem mãe de Deus. Isso está na Ave Maria, gente. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, meditação de Deus. Mãe de Deus. E Deus tem mãe? Não. Lógico que não. Lógico que não. Eu fui católica há 11 anos, desde que nasci, e eu achava isso certo. Graças a Deus, até que me converti 24 anos atrás, eu já comecei a ver. Deus não tem mãe? Como assim? Deus não tem mãe. Quer botar ele assim, ó, pequenininho, engrandecer lá a Rainha dos Céus, né? Ela foi engrandecida a posto da esposa de um Deus. Sua invenção a fez criar o conceito de esposa e mãe de Deus. Então, ela era esposa e mãe ao mesmo tempo. É tudo doido. A ideia diabólica vem desde essa época e até hoje faz parte da Ave Maria, como eu falei. Então, vou falar um pouquinho da Rainha dos Céus, em Jeremias 7,18, é que vai falar sobre ela. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à Rainha dos Céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Israel apóstata fazia isso nesse tempo que acontecia. E vocês sabiam que mais ou menos 2.400 imagens de virgens, olha, gente, é muita coisa, foram inventadas pela cultura romana babilônica, pela Semíramis, Rainha do Céu. Este espírito maligno, conhecido como a Rainha do Céu, não é Maria. Não é Maria. A mãe de Deus não é. Maria foi a mãe de Jesus, o Filho de Deus. E sim um demônio que tem usado esse personagem maravilhoso da Bíblia para enganar milhões de pessoas, levando-os a adorá-la como deusa. Por isso, uma guerra de adoração, guerra de deuses, guerra de tronos, guerra de primícias. Ele foi o primício, primogênito. Olha de onde ela pegou, gente. Ela pegou a palavra para desvirtuar tudo, né? Como o diabo faz. Gênesis 3,15 diz que, assim, a maldição, né? De Deus, depois da queda do homem. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na língua dos caldeus, semente da mulher se escreve zero ashita, ashita, separado, que significa semente de Asta ou Astorete. Agora vocês estão entendendo? Astarote, que vem dessa época, a qual é a raiz para Zoroaster ou Zoroastro, líder dos adoradores do fogo, seita ou religião de ascendência persa. Assim foi conhecido o Nimrod. Tem muito mais coisa, tá, gente? Eu só fiz um resumo pequeno toda hora. Vou passar um pouquinho. Mas eu já termino, uns 10 minutos. Assim foi conhecido o Nimrod, que o filho da mulher, sua semente, seria o grande emancipador ou libertador da maldição do pecado e da escravidão da serpente. Foi assim que ela trouxe. Personagens mitológicos foram criados para serem adorados como deuses pela mesma causa. Você vê que matar a serpente e libertar os povos da escravidão. Horus no Egito, Balder, irmão de Thor na Islândia, Thor na Escandinávia. É até gosto de gente. Mas é muito lindo. E São Jorge aqui no Brasil. Quem está indo no cavalo vai pegar o serpente uma coisa. É bem linhagem. Hércules na Grécia.
Semíramis criou a falsa ideia de que Nimrod se entregou em sacrifício, porque quando ele morreu, ela teve que inventar alguma coisa para libertar os seres humanos e se autoproclamar como a mãe do libertador. Nimrod veio a ser, então, o esposo e o filho de Semíramis. São alguns nomes de Semíramis. Delphi, mãe dos deuses, que é a mesma coisa que My Lady em inglês e Madonna em italiano. Madonna, a gente sabe que lá na Itália tem, na igreja, outras igrejas também, tem aquela imagem, todo mundo acha lindo, cultura. A Virgem, a Madonna, com o seu filho, já até morto, chorando, Madonna. Essa imagem aí. Atena, na Grécia, Sibila, nome usado pelas bruxas até hoje, Ré ou Ísis, no Egito, Diana, em Éfeso, todo mundo conhece, Artemisa, Despoina, Ise, na Índia, Chengnu, Santa Mãe, na China, Erta, na Alemanha, Tisa, na Escandinávia, Ísis, no Egito, como mãe Osíris, Ise, na Índia, e seu filho Isvara, Sibila e Deus, na Ásia, Fortuna e Júpiter, na Roma pagã, Irene, na Grécia, deusa da paz, e seu filho Plutus em seus braços. Sempre vai aparecer isso, né? A imagem. Ceres, a grande mãe, com o bebê em seus braços. Tá, vamos voltar a Éfeso. Em Éfeso, Semíramis foi Diana, a quem edificaram um templo extraordinário, considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Como eles adoravam ela. E está registrado nas Sagradas Escrituras, né, um avivamento maravilhoso em Éfeso, que foi derrubada através do ministério apostólico de Paulo e João, foi destruído ali, aquele templo de Diana, que está em Atos 19, 17. Entretanto, no concílio de Efésio, 430 anos depois de Cristo, o imperador de Roma, Constantino, adotou o cristianismo como religião do império, o que retornou o culto a Diana, a Maria, Mãe de Deus. Gente, isso é história. Eu não estou falando. A Bíblia toda é história. A gente fala, tudo que está na Bíblia é história. Amém? Então, nós vemos que é a Batalha dos Tronos. Para concluir, primícia não é um assunto só do Antigo Testamento, a gente falou mais no Antigo Testamento, mas também é do Novo Testamento, é um sinal do pacto, da aliança. Em Números 18:8, vamos ver que o próprio Deus disse para Arão, disse mais o Senhor a Arão, e eu, eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção. Aqui a gente vai ver que Deus separou para si as primícias, as ofertas e os dízimos. Ele separou, ele considera a coisa santíssima, santo é santíssimo e é perpétuo. 18:11, ele fala assim, ó, também isso será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo. As tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na sua casa comerá. Versículo 12. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Então, a gente entrega ao sacerdote as primícias. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Todo o que estiver limpo na sua casa os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Aqui tem um princípio. Romanos 11:16 vai dizer, se as primícias são santas, separadas, toda a massa também é. Então, se a raiz é santa, também os ramos são santos. Ou seja, tudo vai ser santificado, separado para Deus. Levítico 23:10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houveres entrado na terra, que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, colhertes, né?
colheita, então trareis o molho das primícias dos primeiros frutos da vossa colheita. E ele moverá o molho perante o Yahweh, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do Shabat, o moverá o sacerdote. Olha que coisa linda. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas frescas, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Então, oferecer as primícias da colheita a Deus era uma forma de demonstrar o princípio de pôr o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas. E cumpria o primeiro mandamento na prática. Mateus 22. Amar o seu Deus. Qual é o mandamento mais importante? Amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu querer. Esse é o primeiro mandamento. E aqui, na 1 Coríntios, para fechar, se alguém quiser saber, aí eu vou falar a parte prática. Primícias, que recebe salário, como eu, é dividir por 30 o seu salário, é o bruto, tá? Não é o líquido, não. E aí devolver na virada do mês, né? Na cabeça do mês, que abre o portal, devolver no reino. Deus coloca no seu coração o Espírito Santo, um sacerdote, e você faz isso. Depois que eu fiz, há 3 anos atrás da minha vida, gente, quebra algo em nós, sabia? Quebra algo em nós. É em nós que somos abençoados, espiritualmente e emocionalmente. É muito forte. É muito forte. Então, 1 Coríntios 15, se vocês quiserem abrir, a gente já vai encerrar com isso, que fala que Jesus Cristo é a primícia, a nossa primícia. Tudo aponta para ele, gente. Não tem outro caminho, não. A partir do 3. Eu vou ler que a palavra ela se explica. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, 514 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim habéis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Havia esse questionamento no início da igreja de Coríntios. Vocês estão ouvindo? Vocês ouvem a gente falar, que a gente viu, prega. Alguns dizem que não há. Cristo não ressurgiu, não está vivo em corpo. Ele não tem sangue, mas tem carne e ossos. Ele apareceu com os discípulos lá, carne e ossos. Esse Cristo não ressuscitou, logo é inútil a nossa pregação e também é inútil a nossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, então Cristo ressuscitou. E se Cristo, 17, não ressuscitou, é inútil a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Aí lançou na cara isso aí, hein? Que ducha de água fria. Ah, é? Vocês não estão acreditando que Jesus ressuscitou, não? Então vocês continuam nos seus pecados. Vocês também não estão libertos. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
20. Mas agora, Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou, entrou na imortalidade do corpo dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Ou seja, o começo, o princípio. Gente, coisa linda. O Senhor sempre vai pegar o Antigo Testamento para trazer para o Novo. Por isso que a gente precisa conhecer mesmo o Antigo Testamento. Aponta para Jesus tudo. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Yeshua. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia! Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, nós vemos aqui que Yeshua, ele é a primícia, o primeiro fruto que garante uma semente e uma colheita futura. Que coisa linda! É uma certeza maravilhosa. E ele mesmo disse: Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ele disse isso. Aquele que crê em mim não morrerá, e aquele que morre ainda crê em mim viverá eternamente. Ele fala isso. Amém? Vamos orar? Depois eu vou pedir para a Daia trazer a ceia. Pode ser? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra tremenda, Senhor. Pai, nós queremos nos arrepender, Senhor, porque até sereia, eu esqueci de falar, é Semíramis, sereia, é Jezabel. A gente conhece muito Jezabel, mas Jezabel veio muito depois do início, que foi Semíramis, o nome dela, original. Senhor, em nome de Jesus, até cristão não tem entendimento. Eu peço perdão pela igreja em primeiro lugar, me identifico. Por que não estuda ou não quer acreditar? Falta de fé, não sei, o senhor sabe. Mas faz até nos seus filhos, crianças, festas de sereia, por causa da Disney, festa do Thor, festa de Homem-Aranha. Tudo isso é maligno, Senhor. Tudo isso é maligno. Meu Deus, em nome de Jesus. Isso traz ambiente na nossa mente, traz ambiente para os nossos olhos, traz contaminação para o nosso emocional, contaminação no nosso ambiente, onde a gente vive, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdoa, nos perdoa, Senhor. Perdoa a igreja que não tem esse entendimento. Músicas profanas dentro da igreja, Senhor. Um ritmo de, meu Jesus amado, um ritmo de samba, meu Deus do céu, um ritmo de funk, misericórdia, misericórdia. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Usando isso, a pergunta é: isso está adorando Deus com essas músicas? O som está adorando Deus? Não está. A gente sabe que não está. A gente não sente nem bem. Está adorando a alma. A verdade é essa. Meu Deus, perdoa, meu Deus. Perdoa, meu Deus. Dá-nos discernimento. Dá-nos graça. Derrama a tua graça em nós. Sabedoria, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a obedecer a tua palavra. Ah, tá difícil, não posso, pode sim. Nos perdoa quando dizemos que não podemos. Tá pesado porque a alma não quer. Porque os mandamentos do Senhor não são pesados, não são pesados. E não é por força nem por violência, mas é pela unção, a unção que despedaça junto. A unção é a nossa intimidade com Deus, é a nossa intimidade no secreto, com o Espírito Santo, com Jesus, rendida ali aos pés de Jesus, como Maria fez, Senhor, rendida, como aquela prostituta fez, entregando tudo, chorando. Senhor, aqui nesta tarde, nós quebramos nosso vaso de alabastro, Senhor. Quebramos tudo, Senhor, te entregamos tudo. Nos ajuda, Pai. Nos perdoa, nos purifica com o sangue de Jesus.
E nos ajuda a não ser tolos, porque a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com suas mãos ela destrói. Senhor, dá-nos sabedoria, sabedoria que vem do alto. Nos ajuda, Pai. Te pedimos, Senhor, a tua graça, em que nós não sejamos tolos no sentido de que não vamos cair. Vamos sim, mas nós temos um advogado maravilhoso, que é Jesus. Está escrito na primeira carta de João lá, acho que é a primeira. Se pecar, filhinho, se pecar, não fica assim, sabe? Não fica acusado. Vai para ele, o advogado, o justo, Jesus. Aleluia. Ele é a apropriação pelos nossos pecados. Ele é aquela tampa lá da arca, onde o trono da graça, o trono era o trono com os dois querubins, onde Deus se apresentava. Ele é a apropriação pelos nossos pecados. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo. Chamamos, Deus. Chamamos, Espírito Santo. Chamamos, Jesus. Chamamos, Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esse ensino. Muito obrigada. E que nada venha roubar, Senhor, não. Nada. Porque nós estamos aqui assentados, aqueles que vão ouvir também, Senhor, que seja um ambiente tranquilo, de paz. E a palavra por si só, ela já vai trazendo luz na mente, já vai derrubando trevas na mente. Pai, em nome de Jesus. E o Senhor deu essa palavra para a Marta, diz, Maria escolheu a melhor parte. E ninguém, nada nem ninguém pode roubar essa parte. Nós declaramos que nada nem ninguém vai roubar essa parte. Muito pelo contrário, a semente, a palavra semente, que ela venha em nossa mente, em nossa emoção, em nossa vida, frutificar 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Te agradeço, Senhor Deus, por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Pai, e o que o Senhor faz, Pai, pelo teu sangue poderoso, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por nos lavar, por nos limpar, Senhor. Obrigada, Pai. E nesse momento, Senhor Deus, nós tomamos esse pãozinho aqui, Pai, e esse suco, Senhor, que representa o teu corpo, Senhor Deus, e o teu sangue, Pai. Nós consagramos, Senhor Deus, esses elementos, Pai, que nós estamos aqui portando nas nossas casas, Pai. Para quem olha, Senhor, de fora, parece um pedaço de bolacha e um pouquinho de suco, Pai, mas para nós, Senhor, é tudo, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque nós fazemos parte do teu corpo, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos aqui de ceiar, Senhor, para selar essa palavra tão poderosa que o Senhor trouxe, Pai. E através, Senhor Deus, da tua presença, Senhor Deus, que habita em cada um de nós, Pai. Nós celebramos nesse momento a ceia do Senhor. E os versículos que eu vou ler é o 53, 54 e o 55 do capítulo 6 de João, que diz assim: O próprio Senhor Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu consagro, Senhor Deus, esse pão a Ti, Senhor. E oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, que no partir do pão, Senhor, que nós estamos realizando aqui, Senhor, nesse momento, Pai, venha, Senhor Deus, abrir os nossos olhos, Pai, como nunca antes, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, abre, Senhor, mais uma porção, Senhor. Mais uma porção, Senhor, para que nós possamos te ver, Senhor. Te ver, Senhor Deus, de forma cada vez mais cristalina, cada vez mais perto, Senhor. Em nome de Jesus. Podem comer todos. Também consagramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, o suco da uva, Senhor Deus, que representa o teu sangue, Pai. E nesse momento, Senhor Deus, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha nos purificar, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que foi falado, Senhor Deus, pela tua filha Geni, Senhor, aqui nessa tarde, Senhor. Tantas coisas, Senhor Deus, que nós compreendemos e outras que o Senhor ainda vai fazer com que a gente compreenda, Senhor. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos limpar, Senhor, nos purificar, Senhor. Tirando tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Toda e qualquer influência maligna. Eu peço, Senhor Deus, nesse momento, Pai, que ao tomar
Dê esse suco, Pai, que representa o teu sangue. Nós sejamos limpos, para a tua honra, a tua glória, o teu louvor. Em nome de Jesus. Podem beber todos. Amém. E obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Senhor.